Quantos aqui sabem que Jesus é a nossa mensagem? Jesus é a nossa mensagem. E quantos aqui sabem, quando Jesus torna a nossa mensagem, a gente se torna a mensagem de Jesus? Tudo bem, se não sabia, agora sabe. Não precisa abrir, só queria que vocês prestassem atenção. Eu vou ler Mateus 16, 13 ao 17. Tá. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberá por si só. Saberia. Cara, eu amo essa palavra. Quando eu perguntei para Jesus, para o Espírito Santo, o que ele queria que falasse, ele falou: pregue sobre Jesus. E eu falei: mas a gente sempre prega sobre Jesus. Jesus é a nossa mensagem. E ele falou: não, sobre o caráter de Jesus. E aí, fiz algo assim, que ia ser. E aí, sentei aqui e o Espírito Santo falou: antes você ia pregar sobre o caráter de Jesus, agora você vai pregar sobre o caráter do cristão. Eu falei: mas isso é um pouco pesado. Não queria. E aí ele falou assim: a igreja precisa parar de maquiar o evangelho. Sabe? A gente precisa entender de fato que essa é a mensagem de Jesus para as pessoas. Então vamos lá. Quando Jesus perguntou para os discípulos quem as pessoas diziam que ele era, Jesus estava interessado em saber o que as pessoas pensavam sobre ele. E eu falei: cara, por que Jesus queria saber o que as pessoas pensavam sobre ele? Isso não é importante. E, cara, é importante. E aí eu falei: por que é importante? E a resposta é muito interessante. Presta atenção nisso. Jesus perguntou isso porque Jesus sabia que o grau de importância que você dá para ele... Quer dizer, Jesus sabia que a conclusão que você tem dele define o grau de importância que ele tem para você. Cara, a conclusão que você tem de Jesus define o que ele pode fazer na sua vida, define o grau de importância das obras dele na sua vida, o grau de importância da palavra dele na sua vida. Ontem o Arildo disse algo que... ele disse assim: não somos comum e por isso não vivemos o comum, vivemos o sobrenatural. Naquela época, quando os discípulos responderam, eles disseram tudo, menos o que Jesus era. De fato. E eu falei: por quê? Cara, porque as pessoas viam Jesus como comum, então elas só provavam do comum. A mensagem era comum, porque elas enxergavam como comum. Então tá, guarda isso. A conclusão que você tem de Jesus é a importância que ele tem na sua vida. Próximo ponto. Depois Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? O que você individualmente pensa sobre Jesus é o mais importante. Cara, Jesus sabia que existia uma mensagem que os discípulos precisavam entender. Para depois de ser entendida, ser pregada. Depois de ser entendida, ser anunciada. Hoje parece que as coisas se inverteram. A gente prega sem entender. A gente fala de um Jesus que não conhece. E Jesus sabia que primeiro os discípulos precisavam entender quem ele era para só depois pregar. Cara, a sua mensagem não tem muito crédito se você não sabe do que está falando. Eu estou sem óculos, não estou vendo. Cara, isso está em jogo o destino de pessoas. A gente não pode brincar com o destino de pessoas. Não pode. Cara, a minha principal oração ultimamente tem sido: Jesus, não me deixe apresentar você errado. Não deixe ser eu a pessoa que deturpa o seu caráter para alguém. Cara, isso está em jogo o destino de pessoas. Você tem noção do quanto isso é importante? Sabe, eu comecei dizendo que Jesus é a mensagem. Quando eu falo sobre Jesus é a mensagem, eu não estou falando de um discurso. Estou falando de uma vida. Sabe, se você vive uma vida de palavras cheias e uma vida vazia, desculpa, mas o seu discurso não vale de nada. Sua mensagem é fraca. Você precisa ser a encarnação viva do que você prega. Ou o que você prega é só informação. E se você tem informações sobre Jesus, você não conhece ele. Porque a informação não é conhecer.
pregar não tem a ver com púlpito. E depois que eu entendi isso, tudo fez sentido. Pregar tem a ver com ser o púlpito. Sim, pregar aqui é muito legal. Na verdade, estou um pouco intimidada, mas é muito legal. Só que isso aqui só vai ser real quando você entender que primeiro você é o púlpito para depois subir em um. Sabe, a gente precisa conhecer Jesus a ponto dele ser a nossa boa nova. E aí a gente se torna boa nova dele para alguém. Cara, de tudo que eu falei aqui, se você puder tirar algo, é conhecer Jesus. Conheça Jesus, passe tempo com Jesus. Eu amei que as 3 mensagens se conectaram, cara. Espírito Santo, ele é um só. Cara, a gente precisa conhecer Jesus a ponto de quando a gente pregar, eu não estou dizendo somente com pregar com palavras, mas quando a gente pregar, seja uma pregação de... Não é algo que alguém já pregou, não é algo que alguém me contou, mas é algo que ele me revelou. Sabe? Pregações copiadas e eu... Volto novamente a dizer, não é somente sobre um discurso. E aí, Pedro respondeu e Jesus falou, bem-aventurado você é, porque isso não foi lhe revelado por sabedoria humana. Cara, que precioso isso. Quando de fato a gente aprende as coisas com o Espírito Santo, sim, é muito legal, como o Lucas disse semana passada, assistir ministrações, isso é lícito, você aprende, pessoas têm muito para te ensinar o que existe na vida delas, só que, cara, muito mais é valioso do que o Espírito Santo te ensina. Só que para isso você precisa passar tempo com ele, sabe? Eu conheço a Brenda porque eu passo tempo com ela, a gente tem intimidade uma com a outra, mas se eu somente ouvisse falar dela, eu teria informações sobre ela. Eu não saberia de fato quem ela é e nem o que ela pode fazer. Sabe, voltando ao começo, das pessoas não saberem quem era Jesus. Elas viam ele comum. Elas baseavam Jesus em quem elas eram e elas se frustravam. Sabe? A nossa teologia não pode ser baseada em experiências, mas de fato em quem Jesus é. O problema muitas vezes é que a gente olha para Jesus e a gente se vê. Mas a gente tem que olhar para Jesus e ver Ele. Jesus precisa ser a nossa mensagem. Só que para alguém ser a nossa mensagem, a gente precisa conhecer esse alguém. Não podemos pregar sobre alguém que a gente não conhece. Não podemos falar de um Deus que a gente não sabe quem é. Isso tem me indignado ultimamente, porque eu vejo algumas coisas e eu falo, cara, esse não é o Jesus que eu conheço. Ou eu não conheço Jesus, ou tem alguma coisa errada. Sabe? Jesus, ele não se limita pelas nossas limitações. Muitas vezes a gente enxerga Jesus e olha para ele, vê a gente. E aí acaba limitando Jesus e o que ele pode fazer. Ou seja, o grau de importância cai. Não porque ele não é, mas porque a gente esquece que ele é. Tem uma passagem que é de Marta e Maria e Jesus e Lázaro, quando Lázaro morre. E aí elas chegam e falam para Jesus, se você estivesse aqui mais cedo, Lázaro estaria vivo. Cara, elas não sabiam quem Jesus era. Elas não sabiam o que ele podia fazer. Porque se elas soubessem, elas falariam, olha, se eu estivesse aqui mais cedo, ele estaria vivo. Mas você está aqui agora, ele vai viver. Isso é conhecer Jesus. É isso. Direto, porque a mensagem é direta. Se a gente maquiar ela acaba se tornando achismo. É isso, conhecer Jesus.